Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Esse podcast é Film Brasil, o seu programa sobre Fórmula 1 em alto e bom som, e também o canal Roda com Roda aqui do YouTube, onde a gente fala de Fórmula 1 também toda semana, ou até mais vezes por semana, e também o Roda com Roda, que agora faz parte do Boteco F1, com muito orgulho, o projeto do YouTube e do Facebook do Sérgio Siverli. Então, meus amigos, hoje a gente está fazendo o nosso programa que é entre o Grande Prêmio de Mônaco e o Grande Prêmio do Canadá. Então a gente vai falar algumas coisinhas aí sobre o Grande Prêmio de Mônaco, principalmente essa confusão toda do safety car, se tinha que ter começado a corrida com safety car ou não, e também vai dar os nossos troféus de Jumpstart, vai falar do bolão e do campeonato de construtores. Então, let's race, meus amigos. Hoje a gente está fazendo uma experiência, já que eu estaria viajando o final de semana todo, eu estou gravando esse programa em carreira solo. Então, os nossos ouvintes e espectadores e fãs vão ter que esperar mais alguns dias para ouvir as vozes aveludadas e as aparências sensacionais do nosso amigo Svalese, Sérgio Siverli, Rubens Neto e Fernando Campos. Então, assim, hoje a gente vai falar principalmente da polêmica que é aquela frase que o Damon Hill usou na transmissão da Sky. Falou, será que a Fórmula 1 está ficando segura demais? Então essa que é a grande polêmica. Eu até separei, os links estão aqui embaixo, das declarações. O Felipe Massa, por exemplo, ele falou que achou que foi ótimo que a corrida começou sob safety car lá em Mônaco. Ele disse que nas voltas de instalação que eles davam, as voltas de reconhecimento antes de ir para o grid de uma vez, ele percebia que a condição da pista de aderência estava muito ruim, que estava chovendo muito forte e que ele achava que não estava muito bom, e que ele conversou com Sebastian Vettel, com Fernando Alonso, com Jenson Button, e todo mundo disse que achava que estava muito ruim mesmo. Então ele achou que a ideia de largar com safety car foi normal, foi boa, foi excelente. Por outro lado, você tem todo o resto do pessoal, por exemplo, Jacques Villeneuve, que foi campeão mundial em 96 e que é um cara que é sempre meio desbocado. Ele falou que ele achou ridículo das 7 voltas com safety car em Mônaco na chuva, porque são supostamente os melhores pilotos do mundo, os pilotos mais bem pagos do mundo, não são turistas. Então como é que pode os caras fazerem uma largada com 7 voltas atrás do safety car? Então ele ficou bastante indignado. E outro jornalista dos mais aí eméritos da Fórmula 1, que é o Joe Saward, ele escreveu, aliás, um artigo muito longo, meio poético, em que o nome do artigo é Heroes, né? Heróis, We Could Be Heroes, que é dizendo, puxa vida, esse pessoal, será que não dava para largar no safety car? E quem não quiser, quem achar que não está seguro, que saia da corrida. Aconteceu com o Niki Lauda em 76, não foi? Lá em Fuji. Ele deixou de ser campeão, provavelmente, porque ele largou no meio da corrida. E será que você largasse com chuva? Talvez alguém fosse acoplanar, alguém fosse bater, mas fica aquela dúvida filosófica. Até que ponto que a Fórmula 1 fica segura demais e que a gente começa a achar que está politicamente correto demais? Até quem conhece aqui o canal, quem conhece o programa, sabe que eu sou um cara bem que pende para o lado do politicamente correto, mas dessa vez eu vou ter que concordar mais com Jacques Villeneuve, concordar mais com Joe Saward e não com Felipe Massa e com o Charlie White, etc., que largaram lá na chuva com safety car. Eu acho que não devia ter sido com safety car, é uma coisa que, como disse o Saward, é uma coisa que faz mal para a Fórmula 1, faz mal para a imagem da Fórmula 1. Parece que fica uma coisa que não é de verdade, que é uma coisa artificial demais. Então fica essa minha opinião e, claro, e qual será que é a opinião dos ouvintes, dos espectadores, do pessoal do YouTube? O que vocês acham? Isso é uma coisa que fica aí uma grande chance para todo mundo dar a sua opinião. Claro que ninguém quer que ninguém se machuque. Sempre quanto mais segurança, melhor. Tanto que ano que vem talvez vá ter o halo mesmo, parece que está confirmado até. Agora, será que você deve fazer a coisa a ponto de você largar com safety car? Esse que é o grande receio de todo mundo. Fica aí a chance de todo mundo dar a sua opinião. E como a gente sempre faz, a gente dá o troféu Jumpstart, que é o troféu para o primeiro comentário, o troféu para o nosso amigo que foi lá e ficou apertando F5 e conseguiu fazer o primeiro comentário lá no nosso site, no podcast filmbrasil.com.br. Então, no programa 170 foi o Matheus Gomes. Um abraço para o Matheus. No post dos troféus, lá no dia da corrida de Mônaco, foi o Diego Ricard, que é um stalker clássico, amigo nosso clássico do podcast F1 Brasil e do Roda com Roda. E no programa 171, nome bem sugestivo, foi o João Dieter, que também é nosso amigo que está sempre aí na área. Então, um abração para vocês, parabéns pelos seus troféus de Jumpstart e está contando aí a planilha para o final de ano para ver quem que vai ser o Jumpstart geral do ano. Que a gente também sempre fala nesses programas entre corridas sobre
o nosso bolão lá do Predictor também. O link está aqui embaixo para você participar. Sempre tem os vencedores, os pontos em cada corrida e tem também a pontuação geral. Então mesmo quem não está participando no ano inteiro pode participar das corridas sem problema nenhum. No Grande Prêmio de Mônaco, foi um grande prêmio que pouca gente marcou ponto, porque marcou pontos, assim, explodiu, porque foi uma corrida muito bagunçada, né? Então, quem ficou em primeiro lugar foi só 62 pontos, Leonardo Félix, do famoso Operário Racing Team. Eu fico na dúvida, será que é de Ponta Grossa? Que é o Operário, que é o time lá de Ponta Grossa, de futebol, que chama Fantasma. Se for Leonardo Félix, diga aí se é ou não. E duas pessoas empatadas em segundo com 60 pontos, que foi o Gustavo Mucílio e o Mesquita, que são com 60 pontos. Inclusive o nome da equipe do Gustavo é Rasgando a Reta, que fica ali um trocadilho com a equipe Haas, sensacional. Uma das coisas mais legais do Predictor é o nome das equipes que os nossos amigos põem, né? Na classificação geral, continua o Agenor Neto em primeiro, 368 pontos, o famoso da equipe Engenheiro de Sofá, com o Wallace Soares, da equipe Hoje Não, em segundo, 354. Em terceiro, Rodrigo Ferreira, a equipe Bataclan. E ainda bem que está a equipe com um dos nomes mais legais, que é a Pernambuco Motors Team, do Alexandre Bezerra, está em quarto, com 330. Claro que sempre a gente tem que dar também notícia de como estão indo os youtubers e podcasters aqui da nossa equipe no campeonato. Até fica chato, né, eu dizer, mas eu vou dizer. Eu fiquei em primeiro no Grande Prêmio de Mônaco e com isso eu mantive a liderança entre os podcasters na classificação do bolão. Estou com 291 pontos. Minha equipe Escuderia Timão Forza Corinthians. E em segundo está o meu filho, você vê que é uma dobradinha Del Valle com 258. E depois vem Valese 226, Fernandão 209, Serjão 184 e em último o Rubens. Sendo que na corrida eu venci com também o meu filho empatado com o Rubens em segundo. Eu fiz só 32 pontos, mas foi suficiente para biscoitar o primeiro lugar. Então, meus amigos, é isso aí do Bolão Predictor aí para o Canadá. Veja se você clica aí no link, faz a sua aposta. Não esqueça que você tem que apostar até 5 minutos antes de começar o treino de classificação. E às vezes 5 minutos ele já trancou, já aconteceu aqui em casa, altos problemas com isso. Então é melhor você, ali uns 10, 15 minutos, já tá com a tua aposta salva lá no Predictor. E por último, a gente tem que falar do Campeonato de Construtores, que é a nossa tradicional, que a gente sempre tocava a corneta. Uma coisa interessante é o seguinte, a Mercedes continua disparada na frente, 188, nem vale a pena perder muito tempo com isso, mas a briga pelo vice-campeonato tá muito interessante. Nós temos aí Ferrari 121 e Red Bull 112, ou seja, apenas 9 pontos separando as duas equipes. Então essa vai ser uma briga que vai ser muito interessante se realmente a Red Bull vai conseguir ultrapassar a Ferrari. A gente tem notícias aí do pessoal da Ferrari dizendo que acha que vai ter uma reação espetacular no Canadá. Eu, assim, se eu fosse da Ferrari, eu ia tentar não prometer nada. É melhor ir lá e fazer, porque você sabe que é perigoso. Aí a gente tem, depois do terceiro lugar da Red Bull, um grande intervalo para a Williams, que só tem 66 pontos. Então 34 mais 12, 46 pontos de vantagem já da Red Bull para a Williams. A Williams está ali num solitário quarto lugar no campeonato, por isso que a gente já falou aqui outras vezes, que acho que a Williams vai acabar apostando tudo para 2017, não tem muito que gastar muito dinheiro com o carro desse ano, porque construtores para eles não vale a pena querer ficar enfrentar as de cima, e nessa mudança de regulamento a Williams pode se dar bem, que foi o que aconteceu de 2013 para 2014. A Williams vinha uma comédia até 2013 e fez essa ressurreição que foi muito legal. Quinto lugar, Force India. A Force India está aí muito bem na foto, ainda teve esse pódio do Sérgio Pérez, e em sexto a Toro Rosso com 30. O nosso amigo Carlos Sainz está fazendo bastante ponto. Então está só 7 pontos de diferença entre as duas. Essa é uma briga interessante de se ver. Teoricamente, assim, a McLaren está ali perto com 24, só 6 pontinhos atrás da Toro Rosso, mas é aquela coisa, né? A McLaren não é uma equipe para lutar com a Toro Rosso pelo campeonato de construtores. É triste dizer isso, mas a McLaren não é. Isso aí só aconteceu porque Mônaco favorece um pouco, que o motor Honda é muito fraco, mas a tendência é que a McLaren, veja só, deve ficar lutando ali contra a Haas mesmo. Tá 24-22, a McLaren passou a Haas no campeonato de construtores, mas é aquela coisa. Também não sei qual das duas que vai mais longe aí. Eu acho que talvez a McLaren consiga aí prevalecer sobre a Haas, mas eu acho muito difícil que a McLaren vá conseguir ir além desse 7º lugar nos construtores. Claro que eu sou ferrarista, mas é que nem o Wesley Safadão, né? Eu tenho aquele 1% McLaren, então tomara que a McLaren consiga ir mais para frente, top 10, aquela coisa toda. Mas nada aponta para isso. O motor ainda é muito fraco,
e vai que esse upgrade do Canadá seja sensacional, mas vamos esperar e ver. Eu estou muito curioso, como sempre. Bom, nono lugar, Renault, apenas 6 pontinhos, a Renault amarela. Tem gente dizendo que Felipe Massa estaria em negociações com a Renault, para caso ele perca o lugar dele na Williams. Eu acho que seria uma boa, porque a Renault, por mais que ela esteja mal esse ano, a Renault é uma equipe que tem apoio de fábrica, é uma equipe que vai ter dinheiro e acho que para 2017 vai ser um grande carro. Então, assim, quem conseguir lugar na Renault amarela, por mais que eles estejam não muito bem esse ano, vale a pena. E acho que esse lugar do Jolyon Palmer vai acabar ficando vago aí mais cedo ou mais tarde, porque ele não está indo nada bem na comparação contra o nosso amigo Kevin Magnussen. E as duas que não marcaram ponto ainda, infelizmente a Sauber, uma completa nanica nesse campeonato, a Sauber do Felipe Nasser. Nada mais deprimente, né? Depois de tantas corridas, nenhum ponto entre os dois pilotos colidirem na prova. E a Manor, né, que também nanica, que continua nanica. Você veja só como essa equipe Haas foi legal. Eles já pularam direto. Nunca chegaram a ser nanica. Você consegue acreditar numa coisa dessa? Então, meus amigos, olha, hoje o que a gente tinha para dizer ainda falta mandar os parabéns e um abração para os nossos amigos que apoiam o nosso projeto do Roda com Roda e do podcast F1 Brasil lá no Patreon, que são Pablo Serinho, Alexandre Pires, Leandro de Souza, Ricardo Bannerman Soares, Marco Robson Oliveira, Reagan Gomes e Bernard Porte. Um abração para vocês que são do Patreon e também do Padrim, que tem o Kerlon, Teodoro e Cristiano Seixas, nosso mestre Cristiano Seixas. Então, um abração para vocês. E tem as outras categorias que apoiam também, que estão mencionadas lá no post. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a manter o programa funcionando e sempre fazer upgrades aí em tudo, como se fosse uma equipe de Fórmula 1. A gente está sempre colocando peças novas aí no nosso sistema. Então, muito obrigado a vocês. Vocês sigam os nossos amigos que tá lá, quem não participou hoje está escrito aqui no post que eles vão estar na próxima, então vocês sigam eles aí nas redes sociais e visitem os sites deles, do Valese, do Serjão Civerli, do Rubens Neto e do Fernando Campos. E claro, siga a gente nas redes sociais. Eu sou Carlos Del Valle, você tem lá o nosso Twitter, tem a nossa fanpage no Facebook, tem a nossa loja de camisetas Gasolina Store, tem o nosso bolão do Predictor, tem, o que faltou de eu falar? Instagram, isso eu não falei, tô falando de novo, que é o nosso grupo Roda com Roda no Facebook, que é muito legal também, o pessoal sempre participa e dá para falar sobre Fórmula 1 lá. Então é isso aí, meus amigos, já estamos nas expectativas para o nosso Grande Prêmio do Canadá e vamos ver o que vai acontecer, né? Sempre muito curioso. Então a gente se vê com a equipe completa lá no Grande Prêmio do Canadá. Um abração para todo mundo e até lá!